E o presidente Jair Bolsonaro parabenizou nesta terça-feira a operação policial que deixou ao menos 24 possíveis criminosos mortos na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Em seu pronunciamento, o chefe do executivo disse se tratar de pessoas ligadas ao tráfico e afirmou que o BOPE e a polícia militar foram atacados com tiros durante a operação. Segundo ele, a operação já vinha sendo planejada há meses e os agentes de segurança monitoravam os passos de chefões do tráfico com o objetivo de prendê-los, o que não foi possível devido ao ataque da facção a um grupo de militares à paisana. Bolsonaro também afirmou que parte das pessoas que morreram foram responsáveis pelo assassinato de 13 agentes de segurança pública somente nesse ano e criticou os supostos especialistas e a imprensa que omitem essas informações. A ação resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, 13 fuzis, 4 pistolas e 12 granadas, além da recuperação de 30 veículos roubados. Jair Bolsonaro ainda lamentou pela vida de Gabriele Ferreira da Cunha, alvejada dentro de casa por uma bala perdida, que não se sabe se partiu de policiais ou de bandidos. O governador do Rio e pré-candidato à reeleição, Cláudio Castro, também comemorou a operação e disse que a ação seguiu todos os protocolos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, incluindo a comunicação ao Ministério Público. No relatório enviado à Defensoria, a Polícia Militar culpou a Suprema Corte pela migração de criminosos ao Estado depois da restrição das operações. Nesta quarta, o ministro Edson Fachin, que foi o relator da ação que determinou a elaboração de um plano de redução da letalidade policial em comunidades, conversou com o procurador de Justiça do Estado e demonstrou muita preocupação com a operação. Já o PSB, partido de Geraldo Alckmin, e entidades de defesa dos direitos humanos pediram que o STF desconsidere o plano de redução de letalidade policial apresentado pelo governo do Rio em março deste ano. Eles alegam que as propostas são genéricas e não contam com cronograma ou previsão de recursos financeiros para sua implementação, além de condenar a operação na Vila Cruzeiro. O grupo diz ainda que os militares não têm compromisso com a decisão do Supremo, por isso pedem que o plano seja descartado e que a sociedade civil seja ouvida antes da elaboração de um novo documento. Com esse destaque, a gente abre então a edição desta quarta-feira de Os Pingos nos Is, trazendo aqui para você a análise de Roberto Mota, que nos diz desse caso. Mota, da reação do presidente Bolsonaro. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana Paula, Fiuza, Zé Maria. Boa noite toda a nossa audiência que está aqui nos acompanhando e fazendo comentários nas redes sociais. Brown, o presidente deu os parabéns aos policiais. Eu dou os parabéns ao nosso presidente. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro é a repetição de uma cena que já aconteceu várias vezes. A polícia entrou em uma comunidade para fazer uma operação e se deparou com um grupo de traficantes fortemente armados. Esses traficantes tinham fuzis, granadas, eles usavam roupas táticas de camuflagem e até botas especiais para a guerra. Isso não é mais crime, isso é guerrilha urbana. O Rio de Janeiro virou um refúgio para traficantes, para criminosos de todo o país. As 1.400 comunidades do Rio de Janeiro que são ocupadas pelo narcotráfico viraram um santuário de bandidos. Mas por que isso aconteceu? A resposta é simples. Tudo isso é fruto da decisão de suspensão das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro por razões sanitárias. Parece até piada, parece uma brincadeira que uma corte de justiça tenha ordenado que a polícia pare de trabalhar. Mas foi justamente isso que aconteceu, e aconteceu logo no Rio de Janeiro, que é o local onde existe a pior dimensão desse fenômeno de ocupação territorial por traficantes. É importante dizer que essa decisão ela foi tomada, primeiro em decisão liminar pelo STF, depois uma decisão pelo Pleno, motivada por uma ação que foi impetrada pelo Partido Socialista Brasileiro e por várias ONGs aqui do Rio de Janeiro. Essa decisão foi tomada em junho de 2020, está valendo até hoje. A quem interessa uma decisão como essa? Qual é a afinidade que existe entre o socialismo, o tráfico de drogas, o domínio criminoso violento dessas comunidades? E a pergunta mais importante, Brown, se a gente tem uma cidade onde existem 1.400 comunidades
ocupadas pelo tráfico de drogas, como é que nós podemos chamar isso de democracia e de Estado de Direito? Queremos ouvi-lo também, José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É muito complexo, não é tão simples assim, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Roberto Mota. Boa noite, Ana Paula Henkel. Boa noite, Fiuza. E uma boa noite especial a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Esta operação no Rio de Janeiro é uma comprovação de que o Estado tem que estar presente todos os dias, em todos os lugares. Se houve a falta da presença firme do Estado, vai acumular bandidagem. Um ex-ministro da Segurança Pública me disse o seguinte num determinado momento: ou o Brasil acaba com o crime organizado, ou o crime organizado vai dominar o Brasil. E ali ele me mostrou representantes do crime organizado incrustados na polícia, na política, aqui em Brasília, defensores em todos os lados, formando advogados, com advogados ali se vindo para levar catataus, né, aqueles recados aos presos, a rede muito forte. E eles conseguiram o inimaginável, uma ação no Supremo Tribunal Federal impedindo a polícia de trabalhar mesmo, Roberto. Você tem razão, de trabalhar, de agir. Isso acabou transformando o Rio de Janeiro num estado dominado pelo crime organizado. Quer dizer, o crime organizado mostrou a força. E agora vem a polícia e mostra a força. A polícia detém o monopólio da violência. A Constituição é que garante. Isso não é ação eleitoral do governador do Rio de Janeiro, é uma questão de sobrevivência para o Rio de Janeiro e isso está muito certo. Eu sempre falo aqui sobre a questão do policial, a visão do policial. Existem policiais que agem fora da lei? Sim, como em toda a profissão. Mas eu tenho certeza que os próprios policiais rejeitam esses policiais que agem contra a polícia. Os incrustados na polícia dão detalhes das operações que colocam em risco a vida dos próprios policiais que vão lá. Essas informações são importantes. Então, é claro que a polícia não respeita esse tipo de policial. A Corregedoria investiga sempre. A abertura de inquéritos, de investigações, depois de uma operação forte assim, é natural. Agora, condenar de cara policiais, como alguns estão fazendo, é uma covardia. Isso porque o policial hoje enfrenta dois perigos iminentes. Um deles, natural, o policial quando faz concurso, sabe muito bem que há risco de vida em operações assim. Claro, eles vão enfrentar bandidos fortemente armados, né? Então, há o risco de vida. Agora, o risco jurídico que estão colocando na frente de policiais, pais de família, profissionais que se perderem aquele emprego não tem outra atividade, né? Isso é uma covardia. É preciso proteger o policial. Eles é que garantem o sono nosso de cada dia, os policiais. É assim que funciona. Uma operação assim, ela é programada, planejada, não é uma ação de foras da lei, é uma operação de Estado. O Estado tem que agir, principalmente ações assim. Não faltam evidências de que havia ali um grupo fortemente organizado, fortemente armados, com fuzis, né? E até treinados, porque havia ali uma percepção de que eles estavam treinados para defender território, como se tivessem sido treinados em um tipo de milícia, né, armada. Então, eu acho que há que se investigar, claro, mas isso aí é uma praxe. Mas condenar de cara os policiais que colocaram a cara lá para combater o crime, isto é covardia. O presidente Jair Bolsonaro tem muita noção do que fala, sabe muito bem. Ele é do Rio de Janeiro, ele é um militar treinado, capitão, sabe muito bem do que está falando e o que enfrentou lá. Esta é a realidade. Agora, eu diria o seguinte, esta circunstância do crime organizado no Rio de Janeiro não é exclusividade do Estado. Em São Paulo também há crime organizado.
Há grupos fortemente armados e a polícia enfrenta todos os dias. E em Minas Gerais também, e em outros estados, existem bandidos. A novidade aí é que o Supremo Tribunal Federal deu esse salvaguarda para bandidos. Depois vem o ministro do Supremo dizer, vê com preocupação. Preocupação estou eu, vendo o crime organizado crescer desta forma. Isso tem que ser assim, no início de cada governo, fazer uma geral. Não pode haver território em nenhum estado, em nenhuma cidade, em que a polícia, a força do estado não possa entrar. Então, assim, foi uma operação planejada, houve, como disseram os policiais, uma antecipação diante das circunstâncias, e é isso mesmo, policiais estão ali para trabalhar, para defender a ordem, não é para sair matando, não. Lamento, toda vida humana perdida é lamentável. Eu acho até que a polícia não tem que matar, tem que prender e levar para ser julgado e cumprir a pena. Todos têm que cumprir, mas diante de um confronto tem que, é claro, é lógico, é para isso que os policiais estão armados em nome da lei, em nome da Constituição. A morte da cabeleireira, né, Mariana, a gente lamenta, mas lamenta outras mortes, inclusive, que não foram contabilizados como parte da ação em outros pontos da cidade. Mas tem que impor, o Estado tem que chegar a um ponto. É o monopólio da violência. Fiuza, suas impressões sobre esse caso, Fiuza. Boa noite. Acho que a gente teve um probleminha com... Então, para você, Ana, lá em Los Angeles. Aliás, boa tarde para você, lá em Los Angeles. Que a Ana também está fora. Para a gente seguir falando sobre... Né? Assim que houve essa ação, já voltou a lembrança àquela decisão do ministro Edson Fachin e, ao mesmo tempo, também os partidos de esquerda, como o próprio PSB, que a gente mencionou aqui, acabaram se manifestando, né? O partido do candidato a vice da chapa de Lula, Geraldo Alckmin. Rapidinho, Mota. É isso, Brown. O Zé Maria falou tudo. Existe uma leniência inexplicável com esses traficantes, uma permissão para se cometer crimes. É uma aberração. A gente precisa ter a coragem de dizer isso. Você observar um partido político que entra na justiça para pedir suspensão de operações policiais nas áreas mais conflagradas do país é um escândalo sem precedentes. Isso deveria ser motivo de revolta entre a população que assiste a população do Rio de Janeiro. Se entrar numa rua errada, ela corre o risco de morrer. Esse é o custo de viver no Rio de Janeiro. E aí a gente observa uma defesa institucional partindo de um partido político e apoiada pela justiça da atividade de narcotraficantes. Que país é esse? Onde é que nós estamos vivendo? Essa é a pergunta que os cariocas estão se fazendo. Agora sim, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Mota, Fiuza. Um beijo ao nosso querido mestre Augusto Nunes, ainda de férias, já está de volta. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, acredito que há 2 semanas, mais ou menos, um canal aí de TV, jornalistas entrevistaram o candidato ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio, e perguntaram para o ministro se ele apoiaria o que ele acha do policial que atira no bandido, o bandido apontando uma arma para o policial. Esse é o nível de jornalismo que temos no Brasil hoje. Não apenas Fachin e outros partidos torcem para os bandidos, mas alguns jornalistas também. Obviamente que o ministro disse, lógico que se o bandido aponta uma arma para o policial, esse policial tem o direito de se defender. E a jornalista continuou insistindo, mas o senhor apoia do policial atirar para matar?
Gente, é inacreditável, né? Esse sistema que nós vivemos no Brasil aí por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, de partidos políticos, da imprensa, de colocar bandidos num pedestal, né? Essa é uma daquela lista de aberrações que eu tenho grandes dificuldades de explicar para os americanos aqui nos Estados Unidos, e uma delas é essa, é um ministro como o Fachin, por exemplo, ele fazer propaganda, ele ser aí um padrinho, quase um padrinho de um movimento terrorista doméstico, que é o MST. Então, o Fachin proteger bandidos não tem nada de novo, né? Porque ele protege o MST, o garoto propaganda da Dilma. Interessante que essas entidades de direitos humanos, né, eles poderiam mostrar para quem eles, até para órgãos internacionais que eles tentam demonizar os nossos policiais ou o governo do presidente Jair Bolsonaro, eles poderiam mostrar os vídeos desses humanos, né, desses humanos que têm armas que nem o exército brasileiro tem. Esses humanos que matam assim, sem piedade, que matam de uma maneira diabólica, que cometem aí homicídios horrorosos, né, que são dignos aí, de roteiros de filmes de terror. E essas entidades poderiam perguntar para a população o que a população acha dos policiais e o que a população acha do STF protegendo os bandidos e o que ela acha desse comércio, desse mercado livre de armas que um lado tem e o outro não tem. Um lado, o lado do bem, das famílias que querem proteger suas propriedades, suas famílias, essas pessoas não podem ter armas. Mas o outro lado, o lado da bandidagem, isso tem armas que nem o exército brasileiro tem. Interessante também, Vitor, que essas entidades de direitos humanos, muitas até internacionais, que questionam assuntos como esse no Brasil, elas não falaram até agora sobre os imigrantes, sobre os uigures, os muçulmanos uigures na China, que estão em campos de concentração, sendo maltratados, mortos em campos de concentração. Essas entidades não falaram nada sobre as mulheres no Afeganistão depois da retirada das tropas americanas e tropas aliadas e a retomada do Afeganistão pelo Talibã. O que as mulheres estão sofrendo no Afeganistão, retrocederam aí 20, 25 anos, estão cobertas, não podem estudar, não podem falar, não podem votar, não podem nada. Queimaram livros, queimaram diplomas, e essas entidades aí que dizem proteger os direitos humanos também não falam disso. E elas não falam também, para finalizar, Vitor, sobre os presos políticos que nós temos no Brasil. Um Daniel Silveira, que aqui a gente sempre fala, mas o jornalista Oswaldo Eustáquio, por exemplo, que dizem aí, né, isso precisamos entrar em investigações, e essas investigações até agora elas não aconteceram à luz do dia, que o jornalista ele pode ter sido torturado na cadeia. Então, essas entidades de defesa dos direitos humanos, Vitor, na verdade, eles defendem apenas a turma que eles querem proteger, que nós sabemos muito bem que é a turma do lado esquerdo do espectro político ideológico, e obviamente que nessa o ativista ministro Fachin ele vai fazer parte disso. E agora sim, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, Roberto Mota, um abraço ao mestre Augusto Nunes e boa noite a todos. A demagogia antiga no Rio de Janeiro, com essa ideia falsa de que a polícia não precisa estar presente em áreas mais pobres da cidade, porque existiria uma suposta harmonia entre traficantes e os moradores dessas áreas. Esse romantismo deletério, né, ele foi muito estimulado na época do brizolismo, porque o Brizola fez essa política uma política demagógica, populista,
de permitir a ocupação da cidade de maneira desordenada, né, sem títulos ou mesmo sem diretrizes de organização mínimas e infraestrutura. Então, o populismo brisolista é, né, uma das coisas mais perniciosas que já houve aqui no Rio de Janeiro, mas sempre aquilo, né, envolto num charme, né, o Brizola tinha lá as suas relações com o meio artístico, personalidades influentes, muita propaganda, que é o que sustenta essa casta, né, de gente com falsa consciência social. Essa demagogia que coloca sempre a polícia como o elemento mau, né, nas regiões que cada vez mais são ocupadas pelo crime, ela enche barriga de muita gente, mas essas pessoas não vivem nas áreas barbarizadas pelo tráfico. Elas vivem longe dessas áreas e fazendo ali aquele heroísmo de teclado, né, dizendo que é isso, que atrapalha a polícia, etc. E como já referido aí pelos meus companheiros, o tráfico, o crime, ele impõe, né, o seu poder, não é na lei, na legalidade, né, não é na base da ética. Ele impõe na base da maldade, ele impõe na base do terror, né? E é claro que fora, né, aquelas pessoas, os cariocas, né, que acabam aí aliciados ou fazendo algum acordo com esses donos, né, de áreas, o resto sofre. O resto sofre na mão, né, dessas organizações, desses grupos que são cruéis. E aí, evidentemente, que continua havendo, nas áreas até mais ricas, mais burguesas da cidade, essa ideia, esse idílio, né, de que a polícia é o mal. É claro que as ações da polícia precisam estar dentro de um rigor, né, de cuidados, etc. Agora, quanto mais você deixa espaço para os donos, né, clandestinos, ilegais do pedaço se fortificarem, mais vulnerável, mais suscetível à violência estará a população dessas áreas. Porque ou você desiste do Estado ali e deixa, né, faz uma outra divisão, né, geográfica e administrativa da cidade e decide que aquilo não é mais o Rio de Janeiro, não está mais sob os cuidados do Estado e, evidentemente, vários serviços vão faltar. Né? Ou você faz isso, que seria um absurdo, ou você vai precisar ir a essas áreas, você vai precisar tentar manter, né, a mínima legalidade e dignidade nessas áreas contra aquele poderio, que não pode virar ali uma máfia, né, um Estado paralelo, e eventualmente até chega perto disso. E aí vai haver o confronto, e quanto mais armados estiverem esses traficantes, né, esses fora da lei, mais violência haverá nesse confronto. O responsável atual pela escalada bélica nas áreas mais dominadas pelo crime no Rio de Janeiro hoje se chama Supremo Tribunal Federal. Fez uma demagogia, já bem descrita pelo Roberto Mota, usaram a ideia de segurança sanitária para tudo, né? Eu estou repetindo isso aqui e nunca vou deixar de repetir. Usaram para tudo, né? Os maiores hipócritas falando em vidas, de repente preocupadíssimo, vidas, e isso foi o pretexto para coibir a ação policial em áreas conflagradas do Rio de Janeiro, dizendo que isso é uma questão de segurança sanitária. Isso é um absurdo, isso não é demonstrável. Então, o Supremo é o pai dessa irresponsabilidade que só faz crescer o problema para aqueles mais vulneráveis, que não têm os seus padrinhos no judiciário,
que não tem os seus padrinhos nas grandes ONGs, cheias de grana de fundação, né? E cuja voz só aparece quando eles tentam aí industrializar essa demagogia para falar dos excessos da polícia, que também acontecem, também podem acontecer e precisam ser coibidos, né? Mas criam, então, esse falso idílio de um romantismo, está tudo bem lá se a polícia não entrar, o que é uma mentira e é uma crueldade com os mais vulneráveis que lá estão.